Antes só do que mal acompanhado a paz não tem preço, a solidão que você nunca permitiu sentir. Você se lembra da primeira vez que teve medo de ficar sozinha? Talvez tenha sido quando apagaram as luzes e ninguém voltou para acender. Talvez tenha sido quando sua dor foi ignorada e você aprendeu que é melhor suportar com alguém do lado do que quebrar em silêncio. Ou talvez tenha sido quando você confundiu presença com amor e começou a aceitar migalhas como se fossem banquetes emocionais. Quantas vezes você ficou onde doía, só porque o vazio parecia pior? O que você chama de companhia realmente te acompanha, ou apenas ocupa espaço? A verdade é que você aprendeu a aceitar menos do que merece. Não por fraqueza, mas por medo. Medo do eco, medo do silêncio, medo de se olhar no espelho e perceber que não sabe mais quem é sem alguém para validar sua existência. Você tem medo da solidão ou do que ela pode te revelar sobre si mesma? Será que o que mais te assusta é não ser amada? Ou se amar o suficiente para escolher ficar só? Quando a companhia vira cárcere, existem prisões que não têm grades mas ainda assim te enfraquecem. Um olhar que te diminui, uma crítica disfarçada de cuidado, uma presença que pesa mais do que a ausência. Você acorda ao lado de alguém, mas se sente mais só do que nunca. Você ri para disfarçar, mas sua alma não acompanha. Você permanece, mas não se reconhece mais. Quantas versões suas você apagou para caber no espaço de alguém? Você ainda está nessa relação porque ama, ou porque tem medo de ir embora? Amor que adoece não é amor. Presença que sufoca não é cuidado. Lealdade que exige autoabandono é prisão emocional. E mesmo assim, você fica, porque pelo menos não está sozinha. Porque ninguém é perfeito. Porque é melhor isso do que o vazio. Mas será? Você tem certeza de que o que te prende é amor ou é trauma disfarçado de necessidade? E se estar sozinha não for a dor, mas o caminho de volta à sua paz? O alto preço da presença errada. Tudo tem um preço, até a presença errada. Ela cobra sua energia, seu riso espontâneo, sua tranquilidade, seu sono, seu brilho. E aos poucos, você vai pagando, sem perceber, sem reclamar, sem medir, até o dia em que acorda e percebe, você ainda está lá, mas perdeu a si mesma no processo. Quanto da sua paz você já sacrificou para não decepcionar alguém? Será que você realmente ama essa pessoa, ou apenas não sabe mais viver sem o drama que ela trouxe? A paz, quando vai embora, não faz barulho. Ela vai se retirando em silêncio, no cansaço emocional, na vontade de sumir, no corpo que adoece, na mente que esgota. O que dentro de você está pedindo socorro, mas você segue ignorando? Quantas vezes você disse está tudo bem sabendo que não estava mais suportando? O medo disfarçado de amor você chama de amor, mas é medo. Medo de recomeçar, medo de encarar o espelho vazio, medo de se responsabilizar pela própria felicidade. Você acha que vai doer mais sair do que ficar, mas ficar tem doído há muito mais tempo. Você se convenceu de que precisa dessa relação, ou apenas se acostumou com o desconforto? Quantas vezes você confundiu apego com amor verdadeiro? Você racionaliza, você justifica, você se culpa por sentir que merece mais. Mas sabe, lá no fundo, que viver assim está te matando em silêncio. E o pior? Você aprendeu a sorrir com isso. Quando a paz começa a valer mais que o amor, você chega num ponto da vida em que não quer mais borboletas no estômago. Quer paz na alma, não quer mais intensidade que machuca, quer leveza que cura. Você já teve o fogo da paixão, e ele te queimou. Agora, quer silêncio que acolhe, presença que não pesa, amor que não te faz desaparecer. O que você passou a valorizar mais, o amor romântico ou a sua própria paz? Você já percebeu que estar só pode ser mais seguro do que estar mal acompanhada? E, quando essa ficha cai, algo muda. Você para de correr atrás. Você para de implorar por migalhas. Você começa a se ouvir. E a pergunta vem: se eu me amo tanto quanto digo, por que ainda aceito tão pouco dos outros? O primeiro passo para voltar para o primeiro passo não é gritar, nem sair batendo portas, nem dar explicações. O primeiro passo é silencioso. É a decisão interna de que você não está mais disponível para relações que cobram mais do que oferecem. É entender que sua solidão, por mais desconfortável que pareça, nunca será tão destrutiva quanto uma convivência tóxica. Você prefere a dor do recomeço, ou a dor de continuar se perdendo todos os dias?
O que você teme que o silêncio revele porque isso ainda te paralisa? Antes só do que mal acompanhada. Essa frase só faz sentido depois que a gente entende que companhia errada nos coloca no lugar mais solitário do mundo, longe de nós mesmas. E paz não tem preço, mas relações erradas cobram caro. O luto pela promessa que nunca Sergipe cumpriu. Você não está de luto por uma pessoa. Está de luto por uma ideia, pelo que acreditou que poderia ser, pelo que queria que fosse, pelo que prometeu a si mesma que seria diferente desta vez. É difícil aceitar que você investiu tanto e colheu tão pouco. É doloroso reconhecer que aguentou demais só para manter uma história que só existia dentro de você. Você está com saudade da pessoa, ou da versão idealizada que criou dela? Será que o que te prende é o amor? Ou o medo de admitir que perdeu tempo? Mas tempo não se perde. Tempo ensina, tempo revela, tempo cura se você permitir. Você não falhou, você apenas esperou demais de quem não podia te dar nem o mínimo. A culpa que não te pertence a você. Se pergunta onde errou, se foi exigente demais, se esperou demais, se amou demais. Mas será que o erro foi seu? Ou foi apenas amar quem não sabia te amar de volta? Quantas vezes você assumiu a culpa para salvar uma relação que só te salvava, quando queria te controlar? Porque é mais fácil se culpar do que aceitar que alguém escolheu não cuidar de você? Você se moldou, se adaptou, se encolheu, engoliu o choro, criou desculpas para comportamentos que jamais toleraria de uma amiga. Mas chegou a hora de entender. Amor não é isso. Presença não é isso. Lealdade não é autoflagelo. Você não precisa mais se punir por ter tentado. Você não precisa mais se justificar por ter partido. Se você não se perdoar por ter ficado, como vai se libertar para ir embora por inteiro? A voz que você afogou por anosela estava lá o tempo todo, sussurrando, às vezes gritando, te pedindo para olhar com mais clareza, te implorando para não se abandonar de novo. Mas você calou essa voz, chamou de exagero, de sensibilidade demais, de medo de perder algo que, na verdade, nunca foi seu. Quantas vezes sua intuição te avisou e você escolheu ignorar? Você confiaria em si mesma se não tivesse aprendido a se duvidar? Essa voz ainda está aí, menos tímida agora, mais firme, mais cansada de ser ignorada. E ela está te dizendo, você merece mais. E já passou da hora de ouvir isso como verdade, não como consolo. O silêncio não é vazio, é medicina. Você achou que estaria sozinha, que o silêncio do quarto vazio gritaria, que a ausência do outro seria uma ausência em você. Mas, aos poucos, você percebe, o silêncio não é vazio, é espaço, é respiro, é retorno. Você começa a se ouvir de novo, começa a pensar, com clareza, começa a perceber que o barulho do outro te impedia de escutar sua própria alma. O que o silêncio revelou que você tinha medo de saber? Se você se permitir ficar em paz por tempo suficiente, o que pode nascer desse reencontro? Você não está sozinha, está consigo. Isso muda tudo. A casa interna que você descobriu estar abandonada aos poucos, você entra em lugares dentro de si que estavam trancados há anos. Cômodos emocionais cheios de pó, espelhos cobertos, cartas não enviadas, partes de você que pararam no tempo. Você percebe que ficou tanto tempo tentando ser o que o outro queria, que esqueceu de cuidar da própria morada. O que dentro de você ficou esperando por atenção, enquanto você se ocupava em agradar? Se a sua alma tivesse um quarto, ele estaria bagunçado ou vazio? Agora, com tempo, com paz, com espaço, você começa a reorganizar tudo. Com carinho, com presença, com consciência, você está voltando para casa. A única que nunca deveria ter abandonado, você mesma. A dor que não mata transforma não foi fácil. Ainda dói. Dói acordar e lembrar. Dói refazer planos. Dói não ter para quem mandar aquela mensagem boba. Dói ter que explicar para si mesma, de novo, por que não pode voltar. Mas agora, essa dor tem nome, tem direção. Ela não é mais desespero. É transição. Você está doendo. Ou está se transformando? E se essa dor for só o corpo emocional se adaptando à liberdade, você não vai morrer de amor. Mas talvez morra se continuar chamando de amor algo que sempre foi controle. Então, sim, chore, lamente, desfaça as malas do passado, mas depois, levante e continue.
A paz te espera logo ali. A primeira respiração livre. Não é como nos filmes. Não tem trilha sonora. Não tem aplausos. Não tem ninguém assistindo. Mas algo muda. Você acorda e não sente medo. Você respira e sente leveza. Você olha ao redor e, pela primeira vez, o silêncio não dói. Ele acolhe. Como é viver um dia sem tensão no peito? Será que a paz que você tanto procurava nos outros estava te esperando no seu próprio abraço? A ausência que antes parecia insuportável, agora é espaço sagrado. Você está só, mas não está solitária. Está consigo. A solitude não é castigo, é escolha. Você começa a entender: estar só não é fracasso, é liberdade. É poder fazer o café do seu jeito. É poder deixar a música tocar alto sem pedir permissão. É andar nua pela casa, dançar desajeitada, rir sozinha de coisas bobas. É não precisar se encolher para ninguém. Quantas partes suas voltaram a existir agora que você não precisa mais agradar ninguém? O que você fazia escondida e agora faz em paz, porque ninguém mais está te julgando? A solitude não exige máscara. Ela não cobra performance. Ela só pede presença. E nessa presença, você começa a se reconhecer. A alegria que não precisa de testemunhar você descobre uma alegria nova, silenciosa, sutil, mas inteira. É quando você arruma a cama por si mesma. É quando compra flores, sem ter para quem dar. É quando cozinha algo especial só para você. E, estranhamente, aquilo te emociona. Você sabia que podia ser feliz sem plateia? Quando foi a última vez que você sorriu só porque gostou da sua própria companhia? Você percebe. Não precisa de validação. Não precisa de aplausos. Não precisa de outro corpo para se sentir viva. Você basta. E essa consciência é revolução. A paz tem gosto de retorno. Ela não chega como euforia. Ela chega como silêncio sem culpa. Como um domingo sem ansiedade. Como um não dito com firmeza. Como um sim dito só para você. A paz é uma escolha. E, às vezes, exige que você fique só para não ter que se abandonar de novo. Quanto da sua paz você sacrificava por medo de magoar os outros? Agora que você escolheu a si mesma, você ainda aceitaria ser interrompida por migalhas? A paz ensina. A paz sustenta. A paz não é ausência de dor, é presença de sentido. E sentido não se negocia. O retorno à própria presença a você. Se senta, respira, sente, não tem pressa. Você não está mais no automático, não está mais fugindo, não está mais tentando preencher buracos com outras pessoas. Você está inteira mesmo com cicatrizes. Você está presente mesmo com medo. Você está viva mesmo sem ninguém para te aplaudir. Quem é você quando não está tentando ser o que esperam? Se a sua presença fosse o maior presente, como você se trataria a partir de agora? Você não precisa mais de uma história de amor. Você precisa da sua própria verdade. E a verdade é, estar em paz consigo vale mais do que qualquer companhia que te tira do eixo. O encerramento das histórias que te esvaziavam, você revisita o passado. Mas agora como observadora, não como refém. Você lê mensagens antigas e não sente mais saudade. Você lembra das discussões e se pergunta como aguentou tanto. Você pensa na versão que aceitava tudo e quer abraçá-la, não resgatá-la. Qual capítulo da sua vida você encerrou sem perceber? O que você teria dito se tivesse a clareza que tem hoje? Encerrar não é esquecer, é honrar o caminho e seguir sem ele. É aceitar que nem tudo que te tocou merece te habitar. Você não carrega mais aquela dor. Agora, carrega a consciência. A liberdade não pede desculpas, você anda mais firme. Olha nos olhos. Fala com mais calma. Não se explica tanto. Não sorri mais por obrigação. Porque você entendeu, sua liberdade não é arrogância, é reparação. Quantas vezes você se desculpou por se escolher? Agora que aprendeu a dizer não, o que não entra mais na sua vida nem por insistência? Você não é difícil, não é fria, não é insensível. Você é lúcida, e mulheres lúcidas assombram quem se alimenta da sua confusão. A nova vida começa sem plano, mas com presença. Não existe manual para recomeçar. Você tropeça, duvida, chora de novo, sente falta. Mas agora, você não volta atrás. Porque lembra quanto custou chegar aqui. A nova vida não exige garantias. Só exige que você esteja presente para ela. O que você ainda carrega por medo
e que, se soltasse agora, abriria espaço para sua nova história? Se sua vida começasse hoje, quem seria a primeira pessoa que você deixaria do lado de fora? Você está livre. Livre das mentiras que contava para não ficar só. Livre dos laços que sufocavam. Livre da personagem que sobrevive mas não vive. E agora você vive. Com leveza, com verdade, com paz. Agora que você ouviu tudo, me responda com verdade, qual foi o momento em que você percebeu que sua paz estava sendo vendida em troca de migalhas emocionais? Compartilhe seu relato. Você pode ajudar alguém a reconhecer o próprio limite.